trader, olha eu aqui mais uma vez. Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Me chamo Felipe Torino, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje vamos falar sobre o mini índice, mini dólar, o Ibovespa, com base no modelo de análise do Smart Money Concept, tá bom? Que vai te ensinar a entender os movimentos institucionais, onde existe liquidez, quais são os melhores pontos, os melhores ranges, melhores regiões ali de negociações, enfim. Então vamos pro vídeo. E aqui, meus queridos e queridas, olha só, galerinha, estamos no gráfico do Ibov numa hora e olha só o que é que estamos fazendo, né? Capturando a liquidez de último ponto. Lembrando que no time frame de uma hora, ele não rompe, né? Ele não, de fato, ele quebra a estrutura. 15 minutos sim, mas temos que ficar de olho porque ele pode querer, ó, ainda seguir um pouco mais ainda adiante o fluxo. Porém, já está bem descontado, né? Aliás, já está bem na região premium, o preço já está bem na região muito esticado. Eu até falei para os meus alunos também na comunidade que não descartar a possibilidade de continuar comprando, já que nós temos esses equal lows aí. E como eles sabem, a gente tem ali uma percepção de qual direção o gráfico vai primeiro a capturar a liquidez para depois seguir o fluxo do movimento. E foi assim que aconteceu. Primeiro ele abre capturando fundo para depois dar sequência a esse ponto, né? Então, se ele busca a região de interesse aqui nesse range que foi estabelecido, acionou compra, entendeu? Eu estava esperando uma compra, daqui a pouco eu falo onde. Mas agora que nós temos um movimento que precisa agora romper, perder esse fundo para aí a gente ter uma continuidade do movimento para o Ibov, tá certo? Então, já capturou a liquidez desses pontos, é o último break of structure do movimento, tá certo? Então, esse aqui for boys, capturando liquidez, perceba que tá tudo alinhado, né, galera? E o danado não cai, né? O danado não cai, mas vamos lá, daqui a pouco ele faz essa mudança aqui de caráter desse movimento, né? Então vamos trazer para cá, né, que são esses últimos swing points que foram estabelecidos. Então a gente aguarda esse movimento. Deixa eu só desenhar melhorzinho para vocês aqui, que aí fica interessante para poder entenderem o mercado, beleza? Então é essa a projeção do movimento que nós temos aí para os próximos cenários no Ibov, tá? Então, tá tudo tranquilo, favorável, tudo na paz. Então, esse topinho aqui, na verdade, ele precisa ser rompido com mais velocidade, né? Vou deixar só marcado, tá? Interessante que ele, de fato, pelo menos fechasse ali acima. E lembrando que a gente tem região acima, né, galerinha? Ó, nós temos esses pontos aqui de liquidez para poder o preço alcançar. Ou seja, ainda nós temos order block acima. Por isso tem que ter cuidado só agindo na confirmação. Se não confirmou, cara, vai executando as ordens ali de compra, né, a favor do movimento, tá certo? Eu hoje, por exemplo, estava esperando esse movimento aqui no mini índice, ó. Olha só que interessante. Eu deixei, inclusive, esse order block aqui, ó, né? Eu deixei esse order block nesse ponto, tá? E passei também um movimento que foi, de fato, o que eu queria que fizesse, né? Que ele perdesse topo primeiro, para depois perder fundo. Ele primeiro abre perdendo fundo, né? E chegando aqui nessa região. Felipe, se tivesse pego um trade aqui, por exemplo, né? No ponto, lá no. A gente refinando esse ponto, será que a gente tinha levado stop? Vamos dar uma olhadinha? Com certeza sim, ó. É por isso que tem que ter o cuidado de você analisar da maneira correta. A maneira correta era você pegar o trade quando ele viesse abrir capturando em cima e no reteste, né? Ou seja, ele ia perder fundo, que foi o fundo que eu acabei de apagar aqui, ó, a linhazinha que estava aqui. E aí no reteste a gente poderia, de fato, pegar essa venda aqui. Só que ele não faz isso, por isso tem que ter o cuidado da cautela, tem que ler direito o gráfico. Então, nesse ponto, era ponto de quê? De alvo, e não de compra, né? Então, se você pega uma venda, por exemplo, capturando aqui ó, nesse ponto, você teria essa configuração aqui, tá? 150 pontos ó, de stop, né? Refinando, lógico, né? Não ia ser assim de qualquer jeito. E aí você teria um trade lá, por exemplo, aqui acionou um gatilho de venda aqui no micro. Então aqui seria o nosso alvo, entendeu? Seria basicamente dessa forma aí. Só que ele não faz isso, né? Ele não vai lá em cima abastecer primeiro. Agora que ele foi lá em cima e perdeu, né, esse topo, capturou essa liquidez, ó, que eu tinha falado aqui, inclusive foi até no mesmo ponto que eu deixei os topinhos que fizeram, né? Como é que você sabe isso, né, cara? Então ele quebra essa estrutura, tá bom? Então ele faz o último boss ali para cima. Então agora nós temos esse desenho aqui, ó, esse desenho aqui, nós temos aqui. Então o que é que a gente tem aqui agora? Deixa eu puxar para cá, esse movimento aqui. O que é que nós temos aqui nesse ponto?
nós temos esse fundo aqui, ó, como a nossa mudança de caráter dos próximos movimentos, ok? Então, fiquem atentos, tá bom? Aqui no micro também, lógico que vai acionar algum gatilho, você pode prestar atenção, ele pode querer, inclusive, subir um pouco mais, tá? Fique atento em relação a isso e ele vai buscando aqueles pontos ali para poder confirmar o preço. Esse ponto aqui eu vou deixar ele descartado. Ah, o trade que eu queria era aqui, ó. Eu estava esperando exatamente esse order block. Ó, só que não acionou meu trade, 150 pontos ali estava cobrindo. Ó, estava exatamente aqui a minha posição. Eu gosto de deixar redondinho, né? Porque eu já deixei minha ordem hook tudo certinho. 150 pontos foi exatamente aqui, ó. No número redondo, 107.300. Então foi essa minha taxa que eu queria que ele viesse buscar. Justamente capturando essa liquidez aqui. Inclusive tinha aluno que também já estava esperando, né? Isso aqui é uma análise um pouco mais, digamos assim, mais avançada. Mas era esse meu trade era esse aqui, ó. Mais uma vez ali na casa dos 1.600 pontos ali, se ele fosse buscar aquela região. Entendeu, galera? Então era isso que eu queria ir para o mini índice. Então, não acionou, tá? E nós temos aqui, eu vou até deixar isso aqui como alvo, tá? Vou até deixar isso aqui como alvo para os próximos movimentos, tá? Pra vocês entenderem aqui, ó. Dependendo da situação, né? Também vai do range que foi estabelecido ali, mas é isso que eu aguardo para os próximos pontos, beleza? Então, fiquem atentos no movimento, Tranquilo? Show de bola. Vamos para o dólar. Vamos ver o que aconteceu no dólar. Ó, eu tenho deixado para você exatamente essa configuração. Ele não abre, ó, capturando primeiro embaixo. Então fica um movimento um pouco delicado de se averiguar, né, para poder fazer uma entrada. Apesar de que, se a gente fosse olhar numa subestrutura, nós teríamos o rompimento desse topo, ó, nesse range aqui, ó. E aí ele teria o quê? Uma liquidez aqui, tá? Eu também não quis pegar esse trade porque, de fato, eu gostaria que ele fizesse o movimento por completo, né? Porque ele veio capturar depois, ó. Mas isso aqui foi um movimento bem interessante. Apesar de que se eu fosse querer pegar esse trade no movimento mesmo, né? Que ele chega até inclusive nesse order block, né? Ele captura essa liquidez aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a liquidez que foi capturada. E aí seria um trade muito bacana, do jeito que eu gosto, galera. Não vou mentir, do jeito que eu gosto. Mas eu tava de olho naquele movimento lá do índice lá, né? Para fechar a semana lá com chave de ouro. Então, não foi um movimento que... E exatamente seria... Eu ia até colocar algo um pouco mais abaixo ali, nos 50 pontos. Um trade de fato de 10-1. Mas não queria esse movimento, né? Não era esse movimento que eu queria. Eu gostaria do movimento que ele tivesse confirmado, se ele tivesse feito esse fundo aqui, ó, seria muito melhor para mim, sabe? Seria muito melhor. Por quê? Porque eu teria confirmação de fato da quebra de estrutura. Entendeu? Que não deixa de quebrar a estrutura aqui agora nesse ponto, né? Mas lembrando que isso aqui é nada mais nada menos do que uma captura de liquidez, ó, desses movimentos. Entendeu? Agora ele vai dar uma leve correção para cima, vai dar uma leve corrigida para cima, já que ele capturou essa liquidez. E a gente tem que começar a ter uma percepção que o range agora mudou, tá certo? É lógico que ele pode ainda querer andar um pouco mais, né? Abaixo. Então a gente tem que começar a ver como é que o dólar vai se desenvolver a partir de amanhã para ver como é que ele vai ter a postura, né? Ele vai estruturar esse ponto aqui para ele continuar caindo, já que vocês sabem que a movimentação do dólar já é pessimista lá de cima, né? Quebrando estrutura, ó. Então olha o que é que ele está fazendo, né? Tá vendo? Então assim tem que ter muita cautela nesses movimentos. Ele ainda tem região ali abaixo para buscar. Tranquilo? Show de bola? Então fica assim estabelecido aí o novo range. A captura já foi feita, tá bom? Essa captura de liquidez já foi feita, já foi concluída, ok? E aí você tem um movimento novo, tá? Onde ele quebra essa estrutura aqui, ó. Faz um boss nesse ponto. Tá fazendo boss nesse movimento aqui, ó. Mais um, né? Então, vamos marcar como boss e vamos deixar acontecer aí os próximos movimentos, tá? O que é que nós temos agora? Order block, temos esse ponto aqui também interessante, e esses são os dois pontos aqui que o preço tende a alcançar. Agora, nesse exato momento, como ele não estabelece nenhuma base, né?
ele pode estar trabalhando como alvo também, né, galera? Fazendo um movimento de perca de topo para poder trabalhar lá, ó, como alvo. Então ele pode querer fazer isso aqui para poder jogar o preço para baixo. Então, assim, esses movimentos são como alvo e é como eu estou falando, tem que ver como é que ele vai desenvolver, né, amanhã. Porque se ele for cavando fundo aqui, a gente tem que ajustar o range. E aí o que era esse ponto aqui, desce para virar esse e assim vai, né, sucessivamente. No caso, estou falando para virar esse order block aqui. Ó. Então vai se ajustando, né? É interessante que vocês tenham isso em mente para poder entender essa parte aí do dólar. Tranquilo? Então essa é a análise de hoje. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Vou fazer só uma divulgação aqui mais uma vez. Você que está interessado em fazer parte da comunidade, cara, tem um link aí na descrição, que é um formulário, é rapidinho, você preenche. E aí você vai estar participando de 30 dias gratuito na nossa comunidade, beleza? E vai ser muito top porque lá tá pegando fogo, os alunos estão realmente compartilhando. Então você pode ser um premiado, né? Para poder estar lá dentro. Outra coisa, cara, eu não peço nada para você, mas se inscreva no canal. Se inscreva no canal porque você vai estar recebendo isso aqui em primeira mão. E outra coisa, pode ativar o sininho de notificações porque isso é importante para a gente. Por quê? Porque a gente entrega o conteúdo para mais pessoas, entendeu? E aí a gente está num projeto, num propósito, aliás, um propósito divino, inclusive, viu? De transformar as pessoas, de tirar a galera aí da cracolândia do mercado financeiro. Beleza? Então, até mais, Deus abençoe, ó. Beijo no coração de todos. Fui!